Muito bem. Olá, boa noite. Para o Brasil penso que ainda é boa tarde, não é? Pelo menos ainda é boa tarde. Foi uma ideia louca que nós tivemos, não é? Tivemos uma ideia louca de juntar quatro países que têm em comum falar português. E lembro que no dia 5 de maio, anteontem, foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Unesco proclamou o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é a quarta língua mais difundida no mundo, uma língua de cultura e que é falada em todos os continentes. Portanto, hoje estamos na América, hoje estamos em África e hoje estamos na Europa. E, portanto, vamos fazer esta ligação para conversarmos todos, para aprendermos todos uns com os outros sobre o que é a educação no tempo da Covid-19. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Para isso, nós vamos ter vários convidados, a Luzia já falou, vamos ter vários convidados do Brasil primeiro, teremos 2 convidados do Brasil, o Adalto e a Patrícia, depois teremos 2 convidados de Angola, a Teresa e o Pedro Ivaristo, e depois teremos a Rosária de Cabo Verde. A primeira pessoa que não é convidada sou eu, e eu gostava de introduzir a conversa para nós percebermos um pouco quais são os itens, quais são os aspectos que nós poderíamos tratar. E vou abrir a conversa a partir de Portugal. A primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que a Covid-19 tem atingido de maneira muito diferente os nossos países. O Brasil e Portugal têm sido muito mais atingidos do que Angola e Cabo Verde. O Brasil está atualmente com um nível muito grande de infecções e nós também estamos com um nível muito grande de infecções. Temos 1.100 mortos em Portugal pela Covid e no Brasil penso que estará a beirar os 9.000. E, portanto, são países muito mais afetados. Angola e Cabo Verde, felizmente, estão muito menos afetados pela Covid e isso tem dado, obviamente, uma outra perspectiva, certamente, a esses países. Felizmente, que estão menos afetados pela Covid. Mas a primeira questão que eu gostava de vos colocar é que, em Portugal, nós assumimos a necessidade, a urgência do confinamento. E assim as escolas fecharam. Ainda antes do que seriam a pausa da Páscoa, as escolas fecharam. E mantêm-se fechadas até hoje. Portanto, neste momento nós temos as nossas escolas fechadas há quase 2 meses. Vai fazer 2 meses que as nossas escolas estão fechadas. E o que é que se fez durante este tempo que as escolas ficaram fechadas? O que se fez foi que os professores acabaram por reestruturar todo o seu ensino com base em tecnologias. Isto é, usaram programas nós chamamos aqui os sincrónicos, penso que no Brasil se chama remotos e não remotos, não é? Métodos sincrónicos, isto é, em que a pessoa está a falar e os alunos estão a ouvir ao mesmo tempo, e também métodos que não eram sincrónicos, no sentido em que dava-se uma aula e os alunos podiam ver mais tarde. Para além disso, nós dedicamos um canal de televisão, ficou exclusivamente destinado a aulas. E, portanto, os alunos, além de terem este apoio que é dado pela escola, por todos os alunos, por todos os professores da escola, também recebem este apoio que vem deste canal de televisão. Aulas que são gravadas, como se fosse, nós às vezes brincamos, a teleescola, não é? Como se fosse uma escola que chega à casa e que tem levado os alunos a acompanhar o programa. Filha tem estado exatamente nesta situação. Todas as manhãs tem aulas, normalmente uma aula ou 2 aulas, e depois tem trabalhos que são postos para ela ir trabalhando em casa. Portanto, de certa maneira, é esta a situação em que nós estamos. Situação que custou muito, muitos professores não estavam preparados, muitos problemas que eu falarei a seguir. Gostava de vos dizer que dia 18 de maio nós vamos retomar as aulas no ensino secundário. No ensino secundário no Brasil é no ensino médio. E a partir de 1 de junho vão abrir as escolas do pré-escolar.
Isto porquê? Porque nós temos tido bons resultados até agora, bons resultados médicos até agora de diminuição do índice de propagação do vírus. E, portanto, neste momento é esta a situação. Gostava só de falar agora muito rapidamente sobre o que é que se pensa atualmente, de quais são os aspectos positivos e quais são os aspectos menos positivos do que se está a viver. Eu penso que é escusado nós dizermos que tudo é positivo. É escusado. Dizer que isto é uma grande oportunidade e tal. Claro que nós esperemos que vá haver alguma oportunidade, mas nós fomos atropelados por um caminhão, não é? Quer dizer, isto foi uma coisa tremenda que passou por nós, foi um tsunami, foi um furacão que passou aqui e que mexeu em toda a nossa forma de vida, em todos os nossos valores, etc. Mas, mesmo assim, eu penso que nós podemos fazer uma linha no meio da folha de papel, pôr de um lado as coisas que são mais positivas e do outro lado as coisas que são mais negativas. Eu vou começar pelas negativas. Sem dúvida que uma das coisas negativas tem a ver com a desigualdade. Quer dizer que a escola era muito um lugar onde se combatia a desigualdade. Quando a escola fecha, as crianças ficam muito mais fechadas nas suas famílias. Ficam algumas delas com problemas de alimentação. Ficam algumas delas sem possibilidade de aceder às aulas porque não têm computadores, ou se têm computador, a casa não tem uma rede boa e não tem um tablet, etc. Descobrimos até que há crianças em zonas muito remotas do país que nem televisão têm acesso. Portanto, isto é um aspecto, a questão da desigualdade é sem dúvida um problema. Um segundo problema é o empobrecimento da comunicação. Sem dúvida que nós estávamos muito mais habituados a ter uma comunicação direta, uma comunicação que fosse olhos nos olhos, corpo a corpo, e essa comunicação era uma comunicação sem dúvida mais rica, mais multifacetada, enfim, uma comunicação que nos podia levar mais longe. E isso são coisas que sem dúvida nós perdemos. Mas talvez nós possamos pensar também em oportunidades. Olhem, vou dizer uma que é meio a brincar. Não há muito tempo um idoso foi entrevistado na televisão e disse: "Uau, isto é uau, porque eu agora posso ter aulas pela televisão e eu estou com o meu neto está a ter aulas, mas eu estou junto com ele e eu tenho aprendido imensas coisas, eu adoro as aulas na televisão." E é interessante como é que de repente nós pensávamos que as aulas eram só para as crianças, as aulas começam a ser também para os avós, também para muita gente que tem a oportunidade de aprender qualquer coisa, por não a dizer disparates que a Terra que é plana e outras coisas parecidas, não é? Portanto, é muito bom que nós tenhamos essa possibilidade. Em segundo lugar, eu acho que uma coisa positiva é que talvez nós hoje possamos pensar em novas formas de ensinar e novas formas de avaliação. Isto seria uma longa conversa, mas o que é certo é que muitos professores estão neste momento a perguntar-se: mas será que eu estava a avaliar bem? Será que é mesmo isto que eu tenho de fazer para avaliar o que é o conhecimento dos meus alunos? Isso é importante. E, finalmente, um aspecto que pode ser positivo é o facto de nós deixarmos de pensar que tudo tem que estar centrado num currículo que cada vez é mais obeso, cada vez é mais coisas, cada vez tem mais coisas. E é interessante que a nossa imprensa, quando se fala da questão desta escola em casa, pergunta sempre: e os exames? E a avaliação? E os conteúdos que faltam dar? E eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos para respirar, para nós dizermos: calma, se calhar estamos numa altura agora para entender o currículo, para reformular algumas coisas, para pensar melhor algumas coisas, para, em lugar de estar a dar mais coisas, saber que nós entendemos melhor algumas das coisas que nós já tínhamos dado e que passaram assim a correr. Portanto, é isto o nosso nível de reflexão que nós temos agora. Temos então, em síntese, temos as escolas ainda fechadas, vão abrir umas já este mês, outras vão só abrir em junho, e temos estes aspectos positivos e estes aspectos menos positivos em relação a isto. De qualquer maneira, última coisa, uma questão que eu penso que nós temos que nos compenetrar
é que nós vamos perder com isto, sem dúvida, porque o que passou por nós é um tsunami. Nós podemos talvez aproveitar para voltar a pavimentar as ruas, para reconstruir algumas casas, mas a primeira sensação que nós temos é que nós tivemos realmente uma catástrofe natural que se abateu sobre nós e que nós temos muita dificuldade em recuperar aquilo, vamos ter muita dificuldade em recuperar aquilo que se passou. Já nem falamos da economia. Hoje em dia fala-se, hoje mesmo na imprensa dizia-se que a Alemanha vai perder 10% do seu produto interno bruto e a comunidade europeia a média será de 7,5%. Só para vos dar uma ideia, 7,5% do produto nacional bruto são 5 anos de trabalho e foi isso que nós perdemos. Bom, seria uma longa conversa, mas gostava novamente de vos cumprimentar e agora iria passar a palavra para outras pessoas. Talvez a primeira pessoa para falar fosse o Adalto. Deixem-me só apresentar em 2 palavras. Deixa eu ter certeza que o Adalto está aqui, Adalto. Estou aqui. Ok, ótimo. Perfeito. Deixem-me só fazer uma pequeníssima apresentação do Adalto. O Adalto esteve já connosco aqui em Lisboa, em Portugal, e o Adalto é diretor de escola e é também um técnico que trabalha na unidade de gestão de educação do município de Jundiaí, fazendo um longo currículo curto. Adalto, conte-nos coisas. Como é que está aí? Bom, então, Jundiaí é uma cidade que fica no estado de São Paulo, né? Muito próxima da capital. Nós estamos a cerca de 30 minutos de carro, muito próximo também de Campinas, que é uma cidade muito importante, e a gente é muito influenciado pela nossa localização, né? Uma cidade muito rica, que produz muita riqueza. Então, para as pessoas do mundo terem uma ideia de como é Jundiaí, nós temos 1/3 da área da nossa cidade coberta pela Serra do Japi, com uma vegetação nativa, né? Então 1/3 do nosso território é protegido por legislação, não pode ser destruído. Então uma cidade bastante moderna, bastante do futuro, que tem se voltado para de futuro que está para chegar no mundo, as inovações que vão acontecendo ao redor do mundo, né? A gente está no Brasil, né? Nossa cidade fica no Brasil, hoje nós temos 127 mil casos positivos de coronavírus no Brasil e os números de óbitos não param de subir. A gente está, no dado oficial do governo ontem, com 8 mil óbitos confirmados de coronavírus, né? Uma letalidade de 6,8%. Aqui a cidade de Jundiaí tem 419 mil habitantes aproximadamente, a gente tem 230 casos positivos e 19 óbitos, uma letalidade de 8%. Para a gente é muito, né? É um número que a gente não queria estar vivenciando em nenhuma situação aqui na nossa cidade. Nós temos 26% dos leitos públicos ocupados. Sim. Estão ouvindo? Sim, estamos. Então, são 26% dos leitos públicos dos hospitais ocupados, 73% da rede privada. Então, a gente ainda tem uma situação favorável aqui na cidade para o enfrentamento da pandemia, né? No Brasil, a gente está vivendo 3 grandes crises, uma de saúde, porque alguns lugares começam a ter um colapso do SUS e não tem vagas para as pessoas serem internadas mais. Isso está acontecendo no Amazonas. E o colapso lá é tão grande que estão sendo cavadas covas coletivas em que os caixões são todos colocados na mesma cova, né? Nós temos uma grande crise econômica que começa a se instalar, né? A gente tem uma falta de atuação do governo federal nessa crise que vai refletir no município, né? E alguns erros do governo que acarretam num prejuízo grande do ponto de vista econômico. Então, a criação de benefícios sem planejamento, que acabou acarretando na construção de filas nos bancos responsáveis pelo pagamento do benefício, para que as pessoas pudessem recebê-lo. Então, a falta do planejamento do governo central acaba disseminando situações de vulnerabilidade de proliferação do vírus, né? As filas é um exemplo, né? Os bancos ficaram extremamente cheios. E uma última grande crise que a gente tem é a crise política em relação ao enfrentamento do coronavírus. O governo federal se omitiu de fazer esse enfrentamento, assumiu um discurso de que não era uma doença séria, de que não era uma doença grave, deixou os governadores e os prefeitos sozinhos nesse enfrentamento. Isso também vai acontecer aqui no nosso estado, vai acontecer na nossa cidade. E o MEC, que deveria
dar as orientações de como as redes deveriam se comportar, de como as redes deveriam atuar, se omitiu, ficou em silêncio durante todo esse período. Quem tem assumido o papel do governo federal é o Conselho Nacional de Educação, que recentemente emitiu um parecer com orientações para o sistema das redes, né? Em alguns lugares, o judiciário tem intervido no governo local, impondo lockdowns, né? A situação que de Jundiaí ainda está muito longe da necessidade de um lockdown, mas em muitos lugares já tem essa discussão de uma forma mais intensa, e estados grandes, por exemplo, como aqui no Rio de Janeiro, que é bem perto aqui do lado de São Paulo, né? Agora, aqui em Jundiaí, nós acabamos de ter no Brasil a promulgação, acabamos não, né, que ainda é muito recente, mas acabamos de ter a promulgação de uma base nacional comum curricular. Era algo que era devido para os sistemas nacionais. E a cidade de Jundiaí trabalhou na construção de um currículo no último ano, para que fosse aplicado a partir desse ano. O currículo começa a ser executado pelas unidades escolares, e aí nós somos atropelados por um caminhão, que é esse coronavírus, que altera, afeta diretamente tudo aquilo que a gente planejou. Então, todo o nosso planejamento em relação às nossas expectativas de aprendizagem para as nossas crianças foi afetado por esse caminhão que chegou na cidade, né? Dá para a gente também desconsiderar que existem diferenças entre as redes privadas e as redes públicas, né? É uma marca no Brasil de redes que funcionam, apesar de estarem na mesma legislação, apesar de estarem na mesma base nacional comum curricular, tem formas e estratégias diferentes de trabalhar com seus alunos, e que, em algumas vezes, acentua as desigualdades, né? A gente tem algumas escolas privadas de muito boa qualidade e escolas privadas com menos qualidade. A gente tem escolas públicas que se destacam no cenário nacional, algumas até no cenário mundial, e tem algumas escolas públicas que não se destacam. Jundiaí tem um cuidado muito grande com a sua rede e tem tido bons resultados nas avaliações. O IDEB da nossa cidade é o IDEB que estava projetado para 2021. IDEB seria o equivalente ao PISA. PISA interno. Da mesma matriz. Isso, é um PISA interno, uma avaliação interna do país. Então, a gente tem um bom desempenho, que foi construído ao longo dos anos, com um trabalho intenso de formação dos professores, de fortalecimento das gestões escolares, né? Então, um trabalho de empoderamento da escola, resultando numa boa avaliação nacional. Então, já se destaca nesse sentido, né? O primeiro paciente oficial do Brasil foi no dia 26 de fevereiro. Então, o nosso paciente zero aqui, um caso importado, que veio de uma viagem. E Jundiaí já agiu de uma forma muito rápida, começando, né, com a criação de um comitê para o enfrentamento do coronavírus já na semana seguinte. E esse comitê, entre as suas primeiras ações, decidiu pela suspensão das aulas. Então, de uma forma muito rápida, surgiu o primeiro caso aqui na cidade de São Paulo, Jundiaí já estava se preparando para fazer a suspensão das aulas por um período que a gente não saberia que período seria ainda. E, em seguida, a cidade já começou a orientar para o isolamento social. À medida que isso foi acontecendo, a gente percebeu que as aulas não voltariam de uma forma muito breve, que o problema começou a se espalhar e a crescer. Então, a primeira ação que a gente teve aqui no âmbito da cidade foi cuidar da alimentação das crianças mais vulneráveis. Então, nós identificamos, junto com as nossas equipes escolares, junto com os nossos diretores de escola, coordenadores, professores, aqui a gente chama de educador. E quando a gente chama de educador, a gente está falando desde o porteiro até o diretor, todo mundo. Isso é bom, isso é bom. Os técnicos que estão lá na educação. Então, nossos educadores foram identificando as crianças mais vulneráveis naquele momento e nos indicando para que recebessem um auxílio na alimentação. Então, foi uma das primeiras ações que a gente acabou tomando aqui na cidade, foi cuidar dessas crianças. Muito bem. E a desigualdade, que é comum no Brasil, e a crise do governo nacional em relação ao enfrentamento da economia, tem feito com que cada vez mais nós tenhamos que auxiliar mais famílias, porque o desemprego começa a se fazer como uma realidade aqui também na cidade, né? Os empresas começam a fechar suas portas. Nós criamos... Estamos um bocadinho, só temos uma hora para toda a gente, podia concluir um bocadinho para depois termos um debate, está bem? Vamos lá, nós criamos uma rotina para a quarentena das crianças. Esse primeiro a gente chamou de rotina para a quarentena, que tem atividade de arte, de educação física, de inglês, mas que não é propriamente aquele currículo que a gente tinha planejado no ano anterior.
Nós optamos por não adotar o EAD, sobretudo porque a gente entende que nessa faixa etária que a gente atua, que são as crianças menores, a interação com os professores e com os pares não poderia ser substituída por atividades à distância. Em seguida, a gente adotou férias, um período de férias. A gente percebe uma crise em relação ao homeschool, porque as famílias não estão preparadas para isso, os pais não têm formação para a educação escolar em casa. A gente tinha um grupo na cidade que defendia esse movimento, que desapareceu agora, né? E a gente começa a olhar para as ações de retomada das aulas. A partir da semana que vem, as famílias vão começar a receber atividades, aí sim com caráter pedagógico, curricular, para começar a fazer com as crianças. Nós estamos fazendo uma previsão, isso vai depender de como a pandemia vai evoluir, de começar o retorno das creches a partir de junho e de todo o restante do sistema a partir de julho. Com um revezamento de dias, não é voltando todas as crianças, intensificando os cuidados de higiene e replanejando o currículo. O currículo que a gente acabou de produzir já não vai mais poder ser utilizado esse ano. O Brasil está olhando a adaptação da quantidade de dias letivos, e em Jundiaí, em particular, a gente tem discutido aqui no âmbito da gestão os novos papéis da escola, porque a gente já percebe que aqueles currículos que a gente está tirando são menos importantes do que outros que surgiram diante da epidemia, das habilidades. Por exemplo, a capacidade de fazer uma live, os meninos precisam ter essa habilidade, né, de conseguir fazer a câmera deles aparecer. A gente percebe que, como solução para os problemas que a gente está enfrentando agora, é uma nova escola inclusiva, uma escola que seja de fato para todos. Todas as crianças vão voltar diferentes e vão precisar de práticas inclusivas. Ela tem que contemplar a diversidade de tudo que está acontecendo na casa das crianças. No Brasil, a gente teve um aumento da violência doméstica. Eu não sei como foi aí, nos outros países, mas isso aconteceu, é uma realidade. E isso está impondo também para a escola uma forma nova de interagir com as famílias. Então, a gente entende que esse novo papel, que essa nova escola que vai ser mais inclusiva e que essas novas interações é um legado que está ficando para a gente. Então, acho que é um pouco isso. Muito bem, muito bem. Adalto, mas que excelente síntese que nos fez. Que bom, que excelente síntese. Afinal, Jundiaí, no panorama do Brasil, acaba por ter uma política muito avançada, de muita previsão em relação a isto. Que bom que isso se está a passar. Muito obrigado. Eu passava então agora a palavra a outra colega do Brasil, a outra pessoa, a Patrícia. A Patrícia, que é da Bahia, de outro estado do Brasil. Nós tivemos que ter duas pessoas do Brasil, porque o Brasil não é bem um país, é um continente, não é? E, portanto, 27 estados, não é? Mas tivemos agora o Adalto e a Patrícia, que vem da Bahia. Patrícia, está nos ouvindo? Olá! Olha, Patrícia. A Patrícia é pedagoga e é professora no Instituto de Cegos da Bahia. Olá, Patrícia. Oi, tudo bem com vocês? Um abraço em todos. Obrigado. Os colegas de Portugal, de Angola, de Cabo Verde, todos que estão aí. Talvez a internet caia um pouco, porque eu percebi que ela ficou caindo, tá? Então, aí me avisem que eu paro, aí eu retorno. Eu vou tentar resumir, porque nós só temos agora, acho que 28 minutos, não é? É. Mas, assim, nós tivemos um diferencial muito grande aqui no meu estado, na minha cidade. Aconteceu algo que talvez a gente nunca imaginasse que ia acontecer. O quê? Prefeitura e estado caminharem juntos. E são de partidos opostos, né? E, assim, eles estão caminhando juntos com as decisões em relação à questão da educação, do coronavírus aqui e tudo. Bem, o Estado, ele iniciou a suspensão das aulas no dia 19 de março. Uhum. Então, foi logo cedo, né, se a gente parar para pensar. Antes disso, nós começamos a falar para os alunos a necessidade da utilização de lavar as mãos sempre, chegar em casa, o sapatinho, colocar fora da casa, aquelas orientações que todos nós já sabemos, não é? E depois veio a suspensão das aulas no dia 19 de março. O governador, ele não optou no EAD para o Estado, porque ele disse em uma das rádios aqui, conhecidas da cidade, que ele não ia contemplar todos os nossos alunos. Isso é verdade. Entre 30% a 50% dos nossos alunos da rede estadual não têm acesso à internet ou não têm um computador. 30% a 50%, é isso? De 30% a 30%, mais ou menos.
né? Então, assim, não seria para todos. Então, se não é para todos, não acontece dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, ele solicitou videoaulas para que a gente pudesse colocar no portal, se ele tivesse acesso, mas não com conteúdo, valendo como aula, não, de jeito nenhum. Ele pretende, no retorno, né, ver como vai repor 100% dessas aulas que os nossos alunos estão, né, perdendo, não tiveram. Provavelmente a gente comece 2021 completando a nossa carga horária de 2020. Né? Isso é algo atípico, ninguém esperava atingir o mundo inteiro, né? Mas nós estamos também junto com as nossas secretarias de educação, tentando chegar, né, a uma solução, assim, não é uma solução, mas formas de não deixar esse aluno também desamparado durante esse tempo. Tá? Alguns professores estão encaminhando pelo WhatsApp sugestões de leitura, enfim, está sem movimento. Tem esse movimento dos professores e das secretarias. Outro ponto importante foi que o governador aqui, ele liberou um valor para que essas famílias pudessem ir no mercado específico e fizessem uma compra direcionada a esse aluno. Né? Compra de quê, Patrícia? De comida? De... Alimentos. Então, ele solicita que todos têm que estar na fila, só recebe quem vai de máscara, quem respeita a distância. Então, tudo isso está sendo cobrado. Né? Alguns bairros aqui, por exemplo, já vão ter assim, umas regras até mais, posso dizer, fortes. Bem, o nosso estado ele passa de 15 milhões de habitantes. Né? Mais que Portugal, né? Acho que aí tem, não é? Nós temos 10. E nós estamos com 161 mortes. Pensando assim, não é? Ficar em casa, a quarentena, realmente, ela teve um poder muito forte em inibir mais mortes. Né? Se a gente parar para ver a questão de números, não é? Então, com certeza, isso fez uma diferença. A prefeitura, que não deixou de caminhar também na mesma linha, suspendeu as aulas desde 18 de março. Né? Suspendeu desde 18 de março. O que é que ela fez com os alunos? Toda semana, os professores imprimem material e distribuem para os pais. Os pais têm que ir com máscara, respeitando a fila na distância correta, levam para casa essas atividades, fazem com o auxílio do livro, que a rede dá o livro para essas crianças no início do ano, ou com algum material se ele tiver internet. E na outra semana eles devolvem, pegam novas atividades. Tá? Para quê? Para que depois seja feito um portfólio para um diagnóstico mesmo, para a continuidade do ano escolar. O professor vai saber como é que aquele aluno está e vai dar sequência quando nós retornarmos para a sala de aula, para que a gente possa dar uma sequência a esse trabalho com esse aluno, sabendo como ele está. Né? Mas também, tanto no site da nossa Secretaria Municipal, quanto no YouTube da Secretaria, nós temos atividades feitas por professores, vídeos, cards, enfim. Também movimentou a parte das tecnologias, vamos dizer assim, né? Bem, mas isso vai contar como carga horária? Não, nós vamos retornar e vamos repor o que a gente tem que repor. Isso é para o nosso aluno não ficar desamparado, não perder o vínculo, né? Com a questão dessa praticamente do estudo, da pesquisa e tal. Para as séries iniciais, foi colocado no nosso portal, né, tanto da rede, quanto no YouTube, vídeos com dicas de brincadeiras, de histórias, né, como é que os pais podem trabalhar com essa criança, contar a história em casa para o filho. E algumas escolas que têm essa educação infantil, que é de 2 a 5 anos, sempre quando os pais vão levar uma atividade que foi encaminhada, algum brinquedinho, eles novamente dão outro brinquedinho para que o pai possa levar para casa. De alguma forma, diga, professora. Não. Quer falar? Vamos só. Acabe, se for favor, Patrícia, para depois passarmos para. Por favor. Tá. Então, de alguma forma, tentando fazer com que o aluno não se sinta, né, distante desse contexto escolar, que ele continue estudando, fazendo suas pesquisas, e as crianças com suas famílias
né, com as brincadeiras e contação de história. O município também está entregando para cada estudante uma cesta básica. Se uma família tem 3 filhos na escola, ela recebe 3 cestas básicas. Isso. Então, essa foi a forma, como o professor disse aí, essa questão de não ter emprego, de não sair para vender, não sair para fazer esse serviço, não tem o alimento de casa. Então, a prefeitura daqui tomou essa ação, através da Secretaria de Educação, de entregar essas cestas básicas. Muito bom. Aí, então, olhar por cima assim, né? Com certeza, nós poderíamos entender mais, mas é só para que possam ver mais ou menos o nosso contexto aqui. Eu acho, meu ponto de vista, enquanto professor, enquanto baiana e soteropolitana, eu acho que o caminho que escolheram para aqui, de ficar de quarentena em casa, né, todo mundo cuidando, em casa, né, todo mundo cuidando, ficando em casa, esse tempo foi super necessário. Os resultados estão aí nos números. Vejam quantos milhões de habitantes nós temos no nosso estado. Vejam, nós não queríamos uma morte, sem dúvida, não queríamos uma, né? Claro. Mas, infelizmente, nós já estamos aqui 161 mortes hoje, infelizmente. Mas, se formos olhar em números, eu acho que o nosso estado ficou realmente como exemplo, né? Primeiro, com a união do município e o estado, que são de partidos opostos, mas se unirem em prol da vida, né? Isso é muito importante. Isso é impressionante. Muito bem, muito obrigado. Isso é muito bom. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês pelo convite. Patrícia, obrigada. Olha, Patrícia, o que eu acho espantoso é como é que se procuram encontrar soluções tão criativas, não é? Durante uma situação que é tão difícil, 30% a 50% de crianças sem acesso à internet, mas arranja-se uma maneira de dar trabalhos e de continuar a escola, porque realmente deixar essas crianças sem escola é uma enorme injustiça, não é? Porque são as crianças mais pobres e mais desprotegidas que precisam mais de escola, não é? São as que precisam mais de escola. Portanto, muito obrigado, Patrícia. Só para completar. Sim. Só para completar. E a questão dos professores e gestores estarem enviando por WhatsApp, motivando esses alunos também, não deixa de ser uma preocupação, né? E uma atenção a eles. O WhatsApp hoje a maioria das pessoas tem. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Patrícia. Obrigado. Nós vamos chamar a Tereza, então. Bom, vamos chamar mudar de convidado, chamar a nossa Tereza Cabral. Não, mudar de continente. Exatamente. Agora nós vamos passamos para Angola nesse momento. Deixa eu achar a Tereza aqui. Iniciar a transmissão da Tereza em direto. Vamos ver a Tereza entrando daqui a pouquinho. Então deixem-me só apresentar a Tereza quando ela aparecer. A Tereza é uma pessoa que trabalha, que é psicopedagoga também, que tem um curso de especialização sobre deficiência motora e intelectual, e ela trabalha na Associação de Autismo Coração Azul e mora atualmente em Luanda, em Angola. Tereza, olá. Boa noite, professor. Olá. Boa noite. Olá, Tereza. Olá. Tereza, o Davi não falou qual é o seu principal currículo. Não falei? Não, o Davi não falou. É que você foi minha aluna na pós-graduação em Educação Especial aqui. Não é? Fui aluna da doutora Luzia Rodrigues. Gostei imenso de ser aluna dela. Foram aulas muito interativas. Obrigada, doutora. Um beijinho, meu bem. Um beijinho grande, professora. Pode falar, então, querida. Boa noite a todos. Eu, como disse o doutor David Rodrigues, estou a trabalhar na Associação de Autismo Coração Azul Angola. E estou a trabalhar com crianças e jovens autistas. No primeiro ponto, falando da educação, a nível geral, devo dizer que o sistema educativo de Angola desenvolveu-se e configurou-se em vários subsistemas. Temos do ensino pré-escolar ao ensino médio, o ensino secundário, o ensino técnico profissional, formação de adultos e o ensino superior. Há uma mescla de instituições de ensino públicas, ensino privado e também o ensino comunitário, além de termos também as escolas de referência para crianças surdas e também
escolas de ensino especial para a deficiência visual e a intelectual. Também há uma preocupação e um aumento do corpo docente e da sua formação, tanto de base como uma formação contínua, que acaba sendo uma mais-valia para todos os professores. Agora, falando da situação do coronavírus, a partir do dia 24 de março, ficamos em confinamento, primeiro por 15 dias e até agora. Sendo então suspensas todas as atividades letivas e as aulas, tanto no ensino público como o ensino privado. Uma das diretrizes do Ministério da Educação foi que os alunos fizessem trabalhos académicos, tarefas e trabalhos de casa, e que cada instituição direcionava exatamente para os seus alunos o que deveriam fazer. Sendo assim, a nossa televisão nacional, a TPA, diariamente oferece programas de aprendizagem na parte da manhã para o primeiro ciclo e na tarde, primeiro e segundo de manhã, à tarde o terceiro ciclo. E facultam também tarefas para os alunos fazerem em casa com a ajuda dos encarregados de educação. Sendo assim, nós tentamos acompanhar os alunos, todos os encarregados, os pais, e para o ensino superior. Há uma diretriz que é o envio por e-mail dos conteúdos das unidades curriculares. Contudo, apresenta-se assim, na minha perspectiva, um ponto negativo, em virtude da maioria da massa estudantil universitária não dispor de recursos para carregar os dados móveis. Ora, sendo assim, não podem acompanhar a aprendizagem. Em relação ao outro ponto, um ponto positivo deste confinamento, para mim, é realmente a unidade familiar. Porque agora há mais tempo, as famílias têm mais tempo para estarem juntas. Contudo, se não houver uma boa gestão emocional, acaba por ser uma situação desastrosa. No meu caso pessoal, falando do Coração Azul, eu tenho a dizer que realmente nós, quando foi do confinamento, atribuímos em materiais didáticos impressos, entregamos aos encarregados de educação para eles ajudarem os meninos a fazerem as tarefas. Mas não chega. Não chega porque, sendo estes meninos nossos portadores do nível grave e sem oralidade, era necessário uma interação maior. E neste caso, eu pensei numa interligação, comunicação via Skype. Aqui apresenta-se outro ponto negativo, porque os encarregados de educação dizem que não dispõem de recursos. Eu ainda falei com os nossos colaboradores, que eles são realmente o adulto significativo do apoio individual ao aluno, pedi-lhes para eles estabelecerem uma ligação diária, uma interligação, e eles também dizem que igualmente não têm recursos para carregar os telemóveis. Sendo assim, como eu disse, um ponto negativo. Claro. Eu gostaria e sei que, se eu conseguisse, através do Skype, comunicar com os meus meninos, eu poderia sorrir, porque o sorriso é comunicação. E poderia, através de uma canção, porque eles acompanham as nossas aulas de música, eles acompanham bem palmas, eles acompanham o ritmo, sorriem, exteriorizando as emoções positivas. E eu gostaria de poder cantar-lhes uma canção, poder sorrir e dizer-lhes, através ou da língua gestual angolana ou da linguagem corporal que eles acompanham, dizer-lhes, eu estou aqui. Muito obrigado. Não está sozinho, mas infelizmente eu não consigo, porque temos falta de recursos humanos e materiais. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tereza, muito obrigada. Obrigada, doutora. Um beijinho, muito obrigada. Um beijo.
Obrigada, professora, e obrigado, professor David Rodrigues. Obrigada. Até a próxima, no próximo. Até a próxima. Bom, Angola é também um país muito grande e, portanto, temos a oportunidade de ouvir uma outra perspectiva de uma pessoa que trabalha também na Associação de Autismo Coração Azul, que trabalha também com pessoas com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, com autismo, que é um fisioterapeuta Pedro Ivaristo, licenciado em fisioterapia e que também nos vai juntar para uma breve intervenção. Sim, acontece que o Pedro, pelo jeito, teve problemas. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que ele estava com muita dificuldade de entrar por causa da internet. Pedro, vamos fazer assim, vamos pôr o Pedro entre parênteses para já, e então se calhar saltávamos diretamente para Cabo Verde, e depois, se tivéssemos oportunidade, espero que sim, regressaríamos para ver se ouvíamos o Pedro Ivaristo, está bom? Para já, então, íamos encontrar a Rosária Vieira, que é mestra em Educação Especial e é presidente da Associação Nacional de Promoção da Educação Especial em Cabo Verde, também, tal como todas as pessoas até agora, uma lutadora pela causa da inclusão em Cabo Verde. Rosária, olá, boa noite. Conta aí. Olá, boa noite, professor. Boa noite para vocês aí em Portugal. Boa tarde para o Brasil. Boa noite para os países que estão a acompanhar nessa live, né? Em conversas continuadas, momentos que estamos muito, muito difíceis em todos os países do planeta Terra, não é? É verdade. Estamos aqui bem, igualmente, como eu disse, é um momento muito difícil. Nós aqui estamos em estado de emergência em Cabo Verde, já temos 2 estados de emergência. Primeiro foi todo o país, como sabem, somos um arquipélago constituído por 10 ilhas, 9 habitadas. Então, temos estado de emergência em 6 países, em 6 ilhas, que não tinha, acabou-se, e agora começamos o segundo estado de emergência com apenas Ilha de Santiago e Ilha de Boa Vista, que é onde temos o maior caso de Covid-19, não é? Aqui em Cabo Verde também o coronavírus entrou como caso importado por um estrangeiro, e depois começou a transmitir comunitário, não é? E ficamos ali, e agora num total de 218 casos, temos apenas 2 óbitos, felizmente, não é? Por como estamos a passar em outros países, aqui estamos com sorte até o momento. Todas as pessoas, o governo alerta todos os dias as pessoas a ficarem em casa para evitar a propagação do vírus, não é? É utilizar a quarentena. Agora é o momento da prova de cidadania, da idoneidade. Todos nós temos que ficar em casa e esperar que essa guerra, como assim estão a dizer aí a nível internacional, que essa guerra passe, não é? Porque senão nós, o vírus, não podemos fazer nada ao mesmo tempo. Em relação à educação, em Cabo Verde agora, por exemplo, o governo anunciou há dias que as escolas vão estar abertas somente a partir do mês de setembro. Não é? Agora estamos a ter teleaulas em rádios, em plataformas digitais e todos os dias na televisão. E também, uma iniciativa dos professores é que muitos criaram um grupo em Messenger para quem tem condições, não é? Sabemos que isso é muito difícil porque encontramos zonas encravadas, zonas que não têm condições, não têm rede de televisão, não têm rede de internet, isso fica muito complicado para os nossos alunos. Isso é um dos maiores desafios que temos na nossa educação agora, atual. Por quê? Como as aulas vão ser em televisão, os professores vão enviar as tarefas, os pais vão tentar com os filhos a fazer tudo e depois mandar a professora ou o professor para corrigir. As aulas em televisão são de primeiro ano até o 12º ano de escolaridade. Começamos com primária, de primeiro ano ao 4º ano. Então, estamos indo bem, acredito que sim. É um desafio, é uma tarefa nova. Como vocês gostam de dizer em Portugal, nesse momento, sim, temos um novo olhar de educação.
realmente temos, porque sabemos que a educação é uma obra em construção, não é? É uma obra e se todos nós utilizarmos profissionalismo e responsabilidade, de certeza conseguiremos alguma coisa, não é? É isso que estamos atrás. E, sabe, aqui também é um pouco difícil, porque temos ilhas, somos separados por água de mar em ilhas, não é? E fica complicado, muitas vezes, uma comunicação que interliga todos ao mesmo tempo com o mesmo objetivo. Mas, com certeza, se todos tratamos com firmeza essa situação, vamos conseguir alguma coisa. Em relação à situação, neste momento, eu não gosto de dizer a palavra positiva, porque o coronavírus não nos deixa, pelo menos, utilizar essa expressão, mas, pelo menos, podemos afirmar que todas as famílias sim estão reunidas. Como disse a colega de Angola, o problema é gestão de emoção na família, porque não estamos acostumados a ficar 24 horas dentro de uma casa, pai, mãe, filhos, avós, principalmente as famílias numerosas. Isso traz um certo desconforto. Neste momento do vírus, tudo que é novo, a pessoa se sente insegura, estressada, cansada, muita coisa para fazer, para pensar, para analisar, não é? Todos estamos sentimentais com essa situação global, não é? E então traz vários problemas. Isso aqui em Cabo Verde, por exemplo, o Ministério da Saúde abriu uma linha com 30 profissionais psicólogos que podem dar suporte, podem dar orientação às famílias que estão com algum problema de gerir esse estado atual. Então, nós aqui também temos uma vantagem, que somos muito comunicativos, sim. Né? Agora, o único problema, como eu falei no início, é tentar realmente fazer dessa comunicação algo útil neste momento difícil. Nada é impossível de conseguir. Todos podemos acabar com essa situação, melhorar. Tudo que estamos a fazer é para o bem do nosso país, dos nossos filhos, da nossa educação, da economia, então, que é mais difícil ainda falar. Porque, como sabem, às vezes, certa comunidade vive em situação da pobreza. Isso é muito difícil. As pessoas vivem pedindo ajuda, não somente basicamente, mas ajudas alimentares. Temos muitas pessoas com situações de doenças crônicas e isso também é um problema, é uma dificuldade nesses tempos que não podemos sair para ir aos centros, assim, expor a nossa vida, não é? Isso também é difícil. E, então, realmente, todos nós temos que fazer um grande esforço para ver se conseguimos, pelo menos, acabar com essa situação. Não vai ser uma tarefa fácil, mas, como disse, agora é o momento de todos nós colocarmos a mão na massa, todos nós a utilizar aquele ditado que diz nada por nós sem nós, não é? Somos nós mesmos que temos que ver como podemos acabar com essa situação. Agora, uma outra preocupação também que eu tenho em relação a alunos com deficiência. As aulas na televisão, de certa forma, passam um bocadinho rápido, acredito eu. E então, nós sabemos que na sala de aula, os professores tinham grandes desafios com atenção a alunos com necessidades educativas especiais. Agora que esses alunos estão em casa, isso aí merece ainda mais atenção. Mas como o ensino pode chegar lá? Alguns professores, conversando com algumas pessoas também que trabalham diretamente na atenção de alunos com necessidades educativas especiais nas salas de recursos, dizem que há uma forma, cada delegação das ilhas, dos conselhos aqui, já tem uma base de dados de todos os alunos, por exemplo, que não têm acesso à internet, onde o professor poderia fazer chegar as fichas, né, como uma outra alternativa para que todos os alunos acompanhassem nesses momentos as aulas. As outras alternativas que o governo está atualmente a ver como é possível fazer
é, com certeza, fechar o ano letivo com avaliações do primeiro e do segundo trimestre e fechar o ano e iniciar em setembro, normalmente as aulas para os vírus nos dentes. Eu acredito que sim, com todos os estudos que estão a fazer, é possível encontrar a cura, mas a cura também está na individualidade de cada um de nós. Não podemos fazer para atenuar a situação. Muito obrigado, Rosária. Muito obrado. Muito obrigado. Eu agradeço por este momento, por estar aqui a conversar com vocês. Já sabem que sempre estou disponível e então estaremos aqui sempre quando é necessário para falar de assuntos que nos comovem e que temos que buscar juntos a solução para colmatar. Muito obrigada, Rosária. Obrigado, Rosária. A questão que se passa também é tantas dificuldades, mas também como é que nós ouvimos aqui, tanto do Brasil como de Angola, como de Cabo Verde, tantas perspectivas positivas, não é? De pessoas que, apesar de todas as dificuldades, e aqui em Portugal também estamos a passar pelo mesmo, como é que nós somos de antes quebrar que torcer, não é? De irmos à luta e de conseguirmos resolver. Muito obrigado, Rosária. Muito obrigado, Rosária. Obrigado também à Teresa, obrigado ao Adalto, obrigado à Patrícia. E agora, se calhar, íamos ter tempo para uma ou duas perguntas. Era, Luz? Tínhamos um tempo da Ana Moreirinha. Exatamente. Ana Moreira. Temos aqui presente a nossa Ana Moreira. Ana Moreira, diretora da Escola da Ponte. Nossa diretora. Aposentada agora, ou melhor, co-diretora da Escola da Ponte. Olá, Ana. Olá. Olá a todos. Olá. Eu não estava a contar que ia falar. Ana, você acha que eu ia te deixar, meu bem? Eu não te deixo em paz. Olha, eu estou muito feliz de estar a ouvir os colegas a falar e é uma grande lição aquilo que eu estou a ouvir. E isto porque os últimos dias eu tenho estado a fazer uma formação à distância do DGAI com a Universidade Aberta e as pessoas, prontos, a nossa realidade é outra, estão constantemente a ressalvar que nem todos os alunos têm computador, que a net não sei o quê, e eu estou a ouvir isto e estou a pensar, epá, estas pessoas são fantásticas, é isto que eu estou neste momento a ouvir e é esta lição que eu agradeço muito que acabei de ter. Bom, nós estamos à distância, estamos a fazer um esforço grande na Ponte. A Escola da Ponte, em primeiro lugar, agiu naquelas 2 semanas antes da interrupção, na tentativa de manter alguma ligação e, de facto, o trabalho foi durante a época de interrupção letiva que nós tivemos debruçados sobre a questão que é como é que vamos fazer a ponte à distância. É um desafio muito grande. Nós estamos constantemente a falar uns com os outros. Se antes já falávamos, agora é brutal, porque estamos, de facto, a manter alguns dos dispositivos que tínhamos. Isto estamos a conseguir. Não são muitos para já, mas estamos a conseguir. E, fundamentalmente, uma coisa que foi dita aqui, que é manter o olhar, manter o sorriso, manter a ligação, estamos juntos. E esse foi sempre a nossa preocupação, e vai continuar a ser. Mantemos a tutoria, os momentos de tutoria, quando estamos juntos emocionamos sempre. Há sempre uma emoção enorme entre nós. Mantemos a planificação, mantemos a autoavaliação, portanto estamos a conseguir algumas coisas, mas fundamentalmente estamos a conseguir manter-nos unidos. Eu acho que este é o aspecto mais importante neste momento tão difícil que estamos todos a viver em todo o mundo. É conseguir que ninguém fique para trás e que ninguém fique sozinho. E, de facto, naqueles meios mais desfavorecidos tem havido alguns problemas e nós estamos em várias frentes a tentar ajudar.
e não estamos só a contar com a net, e não estamos só a contar com as plataformas, e também estamos a contar, venham à escola, venham buscar o material, nós estamos aqui, disponibilizamos o material informático que tínhamos. Isto não se pode dizer publicamente. Fala baixinho que ninguém ouve. Ninguém ouve, foi não. Pronto. Mas a ponte sempre foi assim. Em determinados momentos nós temos é que caminhar para a frente e não nos podemos agarrar a outras coisas. O meu gato anda aqui atrás, não sei se é. E o meu cão anda aqui embaixo, não tem importância. Pronto. E de facto, este momento é o desafio. Estou muito agradecida por vos ver, estou mais ainda agradecida pelos colegas dos 3 continentes que falaram connosco e que de facto, olhem, até me emocionaram. Pronto. Um abraço Obrigado. para eles e muita força. Nós todos não podemos perder o norte, e o norte são as pessoas. Isso é que é o importante. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Ana. Eu acho que deste uma grande contribuição. Não perder o norte, e o norte são as pessoas. Acho que isso é fundamental. E mantermos-nos unidos, apesar de todas as dificuldades. E outra questão que eu acho que é importante é esta questão de emoção. Nós também não podemos deixar de nos emocionar. Quando nós nos deixarmos de emocionar, quando estamos uns com os outros, já perdemos qualquer coisa, não é? É muito importante. Perdemos muito. Perdemos a humanidade. A humanidade. Muito obrigado, Ana. Um grande beijinho para ti. Obrigada, Ana. Um abraço para todos. Outro beijinho. Até a próxima. Até a próxima. Então, gente, olha, nós vamos encerrando essas conversas. Fica já. Olha, o Pedro está aqui, afinal, Evaristo. Pedro, Pedro. São 10 horas. Estamos mesmo na hora, Pedro, mas eu acho que o Pedro, se puder dizer 2 minutos. Pedro, pode participar, Pedro? Assim, diz qualquer coisita, pode ser? Porque... Pedro Evaristo, de Angola. Exato. Aqui. Evaristo, de Angola. Exato. Aqui. Vou tentar... que o Pedro tinha perdido a ligação e nós não conseguimos colocá-lo, então estou chamando o Pedro agora, então, de Angola. O Pedro trabalha, então, junto com a Tereza. Ai, que bom, Pedro, ainda bem. Olá, Pedro. Olá. Ai, que bom, mais uma contribuição. Pedro, olá. Olá. Já o apresentei, o Pedro é fisioterapeuta no Coração Azul. Pedro, entretanto, nós queimamos já o tempo. Íamos pedir uma intervenção muito rápida para depois podermos encerrar, tá bom? Bem-vindo, bem-vindo. Ok, está bem. Dando sequência àquilo que... Mais uma vez, boa noite a todos. Acredito que, com muitos ainda não tivemos contato. Muito boa noite e pelo convite. Boa noite. É que em meio à situação epidemiológica que nos encontramos, pandêmica, acima de tudo, pode dizer que é uma situação muito complexa que acarreta com ele vários problemas para as sociedades e particularmente em Angola, e ainda puxando mais um pouquinho para aquilo que é a nossa realidade na província em que eu me encontro, é extremamente complicada. Pois, temos um isolamento total. Quando começamos, foi um isolamento total, quando decretou-se a quarentena. Agora, já com um certo alívio, as pessoas já conseguem circular mais ou menos, mas ainda a situação continua preocupante. Para dizer, naquilo que são os aspectos da educação, a doutora Tereza falou e muito bem sobre os programas que o Ministério da Educação criou. Nós, como Coração Azul, também temos um plano intervencionista para apoiar as famílias. E assim temos feito, como também criamos uma rede, um grupo, assim, por se dizer, de apoio às famílias nesse momento
em que nos encontramos de confinamento, pois sabemos que é muito difícil manter uma criança, um jovem autista isolado, Em casa. confinado durante 24 horas. Então, é extremamente complicado. E os pais, nessa altura, enfrentam um estresse enorme. Então, precisam de um certo aconchego, um certo então tem servido de que maneira para podermos chegar ali a essa franja, já que a outra franja outros fazem muito bem, nós também estamos ligados a esse modo, de maneiras a desafogar aquilo que é o sofrimento que os pais enfrentam e encontram nesse período de confinamento. Muito obrigado, para dizer Pedro. Pedro, estamos mesmo em cima da hora. Estamos mesmo em cima da hora. Pode só terminar, por favor? Ok, tá bem. Eu vou terminando dizendo que foi um prazer estar aqui e espero voltar a estar com vocês nas próximas ocasiões, mas já bem resolvido com essa questão técnica da internet e dispositivo, para então poder ter mais tempo para podermos conversar. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. E tomara que a gente volte para contar uma história feliz depois que isso passar, não é? Ok, sim. Muito obrigada, Pedro. Gente, vamos terminar então, estamos em cima da hora. Queria agradecer vocês pela presença, por estarem aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Prometemos que vamos tentar melhorar essa forma de transmissão em direto nas 3 redes, estamos ainda tentando resolver essa questão, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, com as conversas confinadas. Queria aproveitar para pedir para quem está seguindo pelo YouTube, para colocar um like ou seguir a gente, quem está no Facebook já está seguindo, mas no YouTube não, e nós precisamos de seguidores no YouTube para poder dar continuidade a essas lives online, tá bom? Muito obrigada, foi hiper enriquecedor e fico com o meu coração nesses 3 países maravilhosos, Angola, Cabo Verde e Brasil. Muito bom reencontrar vocês todos, foi mesmo uma aula. Muito obrigado também. Estava-me aqui a lembrar que nós às vezes recebemos presentes da vida, não é? Coisas que nós não estávamos à espera. Às vezes lembramos-nos mais das coisas más da nossa vida e esquecemos destes presentes. Eu hoje tive um grande presente. Eu, a Luz, e acho que todos nós tivemos um grande presente que não foi de propósito dado para nós, é um presente dado de todos para todos. E acho que este compartilhamento, sem dúvida, nos torna mais conscientes do que se passa, mas, sobretudo, torna-nos mais resilientes para procurarmos ir mais longe neste combate, nesta resistência a esta catástrofe que passou por nós, mas que nós, à semelhança do que todos disseram, vamos conseguir dar a volta por cima, vamos conseguir tirar o melhor partido. E eu costumava dizer, a brincar, que isto é como um airbag. De repente saiu o airbag do carro e nós não podemos voltar a pô-lo dentro do buraquinho de onde ele saiu. Agora temos que aproveitar esta oportunidade para fazermos a nossa educação melhor, para fazermos a nossa educação melhor, para fazermos as nossas escolas melhores e para nós próprios nos tornarmos melhores. Um grande abraço de nós os dois, muito obrigado a todos e estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Tchau. É isso. Obrigada, gente. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais. Tchau.